Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi e mais um Hagapapo sobre o Curseborn RPG. Isso aqui é uma série de vídeos em que eu venho fazendo comentários sobre um jogo que foi viabilizado por financiamento coletivo pela Onyx Path Publishing em novembro de 2024 e eu, como um dos participantes dessa campanha, recebi um manuscrito prévio com os textos do livro, do vindouro livro, e estou aqui nessa série de vídeos, pouco a pouco, trazendo comentários e textos que eu achei interessantes do livro para trazer aqui para vocês. Por uma tradução própria feita por mim, cheia de erros, naturalmente, mas ajuda a trazer uma ideia do que o jogo está tentando trazer para aqueles que participaram da campanha e que futuramente irão jogar. Se você está vendo esse vídeo, a primeira da série de Curseborn, recomendo você dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, o link da playlist. E aí, recomendo você assistir os primeiros vídeos para você ter uma noção do que é o Curseborn e as linhagens que são os tipos de personagens jogáveis dentro do jogo. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é a continuação da linhagem dos famintos. Então, para você compreender quem são os personagens da linhagem dos famintos, é recomendável assistir os vídeos anteriores. Então, fica aqui a recomendação para você conferir o playlist aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Como vocês viram no vídeo anterior, eu comecei a falar das famílias dos famintos. Eu falei da família dos ascéticos e a família dos corações sombrios. Hoje eu vou falar sobre a família dos Gaki e a família dos Hares. A começar pelos Gaki. Então, deixar aqui já sempre pré-acordado com vocês que tudo que eu falar, entre aspas, é o texto traduzido do manuscrito e o que vier depois são os meus comentários em relação ao que foi lido, beleza? Então, vamos lá. Abre aspas. O serviço na morte é a maior recompensa. Então, comece a servir. Alguns famintos dirão diferente, mas nós todos nascidos do túmulo. Nós trazemos o abraço frio da morte, morte-vida. Vamos chamá-la de morte, conosco quando nós nos erguemos. Nós nos nomeamos pelos fantasmas famintos da mitologia japonesa, pois é de onde o primeiro dos Gaki surgiu. E como japoneses da antiguidade, nós estávamos isolados desde então. Decididamente assim. Agora as coisas mudaram. Nós viemos para compartilhar as bênçãos da morte, desfazendo maldições com a magia da morte e incorporando essência fantasmagórica em nós mesmos. Os mortos podem se opor, é claro, mas nós temos de nos sustentar de alguma forma. E o túmulo frio e refrescante é infinitamente mais palatável do que o sangue tépido. Fecha aspas. Bom, gente, vai ser inevitável eu fazer algo que eu fiz igualzinho no vídeo anterior, falando dos ascéticos e dos corações sombrios. Vocês vão ver que aqui também no Gaki há um paralelo com um clã de Vampiro Máscara. E aqui já adianto para vocês, são o clã Giovanni barra Recata. Tudo bem que aqui é descrito que a origem é japonesa, na cultura do mundo dos mortos japonesa. Mas aqui é só mesmo a origem e um ponto de partida, pelo menos no que é entregue aqui no manuscrito. Vocês vão ver ao longo dos próximos parágrafos que ele vai se entrelaçando muito da cultura e da agenda que foi publicada em torno dos Recata e dos Giovanni. Não estou dizendo que eles copiaram a proposta, eu estou dizendo que é muito parecido por essa proposta de se envolver com o mundo dos mortos. Mas vocês vão ver logo à frente. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Os fantasmas são nossos. Nós reivindicamos o domínio sobre os fantasmas. Não os mortos, mas criaturas menores. Alguns os chamam de fantasmas, mas não vamos nos iludir. Até aqueles que eles chamam de espíritos dos sonhos, ecos dos atos realizados há muito tempo atrás. Todos eles são fantasmas. Nós os convocamos dos túmulos deles ou os criamos para nós mesmos. E os rumores de nós deliberadamente estragarmos um renascimento para criar fantasmas são enormemente exagerados. Eu lhes garanto.
Essas criaturas nos servem em tarefas específicas: limpar a mansão, proteger as catacumbas, espiar nossos inimigos. Você sabe, trabalho simples para entidades simples. E quando o tempo deles se acaba, nós os consumimos. Considere isso um estilo verde de não viver. Nós não deixamos sobras. Fecha aspas. Bom, muito similar ao que os Giovanni / Recata fazem. Eles se valem de fantasmas para realizar as suas atividades. Eles conseguem chamar, conseguem manipular e, aqui, como está dito aqui, conseguem consumir os fantasmas. Lembra que eu comentei nos vídeos anteriores dos famintos que eles precisam consumir algo durante o processo de consumir o sangue? Pois então, aqui dos Gaki está meio que já estabelecendo que o que eles gostam de consumir são as almas, os fantasmas, aquelas entidades que um dia habitaram um corpo mortal. Então, esses fantasmas são as ferramentas e, ao mesmo tempo, a ânsia de alimentação dos Gaki, dos famintos da família dos Gaki. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Junte-se a nós se você tiver o poder. Se você tiver um lado mórbido, uma afinidade com os mortos, ou nunca ter nascido, deixa eu só colocar aqui o A, ou nunca ter sentido como se você inteiramente pertencesse na cena da festa, nós viremos recrutar você. Nós sabemos de um irmão em potencial quando nós localizamos no útero. Nós oferecemos trocas generosas em torno por se juntar. Nós iremos proteger a sua família mortal, do berço ao túmulo. A necromancia é o nosso alcance, sozinho entre os famintos. Fecha aspas. Aqui, já meio que é estabelecido que os Gaki gostam de selecionar aqueles que têm aptidão ou habilidade para lidar com o mundo dos mortos. Eles ficam monitorando, eles ficam observando, e quando eles conseguem identificar alguém que tem essa habilidade, eles vão até essa pessoa, convencem, propõem, convocam e aí trazem ela para o mundo de Curseborn, do mundo dos amaldiçoados, para dentro da família dos Gaki. E isso interessante, como está descrito aqui no parágrafo, faz com que eles tragam também a família dos mortal desse candidato, desse selecionado. Então, ao mesmo tempo que está se estendendo as relações interpessoais entre eles, entre os membros dos Gaki, também inclui-se os membros mortais daqueles que foram selecionados. Automaticamente vislumbro, aqui sou eu fazendo especulação, vislumbro um gado, um grupo de mortais que pode ser utilizado para se alimentar de sangue, e também um grupo de influência facilmente conversado, manipulado ou influenciado para atingir os desejos, as atividades e, por que não dizer, a agenda dos integrantes da família Gaki e da família Gaki como um todo. Então, está aí uma característica interessante dessa família. Próximo parágrafo, abre aspas. Traga os seus segredos do além. O nosso Criador ainda permanece nas catacumbas de nossa família, embora ele não tenha acordado em séculos. Nós nos certificamos disso. Nós somos, ao invés, governados pelos 6 amaldiçoados originais, cada um reivindicando domínio sobre a sua própria família menor. Todos os Gaki se dedicam a explorar os segredos do morte, a situação difícil dos fantasmas e a jornada da alma. Seja isso como um ocultista, assistente mortuário ou patologista. Fecha aspas. Bom, aqui tem uma coisa interessante. Eles também valorizam o acúmulo de conhecimento, que no caso aqui é segredos, algo que pode ser utilizado como uma vantagem, como uma ferramenta a favor das agendas da família Gaki. Um pouco diferente dos ascéticos, que também valorizam adquirir conhecimento não só para a sua vantagem, mas também para negociá-lo. Aqui é valorizado no sentido de tê-lo como uma vantagem.
E aí eles têm aqui adquirindo esses segredos através dos fantasmas, através da morte. Porque assim como eles conseguem manipular os fantasmas, eles conseguem obter informações dos fantasmas. Olha só que interessante, enquanto que os ascéticos têm uma rede de influência em que eles conseguem extrair informação através do consumo do sangue daqueles que eles se alimentam, aqui os Gak obtêm os segredos através dos fantasmas. Muito interessante esse paralelo e mais uma forma de estabelecer uma rede de informação e conhecimento dentro dos famintos. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. A morte é o começo e o fim. Nós somos os filhos do túmulo e a nossa especialização inclui tanto a necromancia quanto a ciência moderna. Encontre-nos em sessões espíritas ou mortuários, shows de música gótica e centros de recuperação para aqueles que dançaram um pouco próximos do terceiro trilho, se aqui você me entende. A morte é tanto a nossa obsessão quanto um recurso. Nós coletamos segredos das pessoas, assim como os fenômenos, que levam ao poder, e derrotamos os nossos inimigos com os nossos servos fantasmagóricos. Nós perseguimos a morte para estudar a existência efêmera da jornada da alma. Fecha aspas. Olha só que interessante, e aqui é um paralelo muito similar com o clã Giovanni / Recata de Vampiro à Máscara. É muito similar, eles gostam muito de estudar, avaliar e conhecer o mundo dos mortos. A morte, como eles chamam aqui em Curseborn. E usam esse conhecimento como uma vantagem, como uma ferramenta para atingir os objetivos de sua agenda. E isso inclui adquirir poder. Então, está aí um paralelo muito forte com o Vampiro à Máscara. Próximo parágrafo, abre aspas. Você é o que você come. Eu nunca comi outro faminto, mas alguns de nossos irmãos Gak menos palatáveis, nós às vezes os chamamos de parasitas, embora isso seja um nome dificilmente original. Evitam a refeição espiritual. Como eles se queixam de que isso apenas não me enche. E dão uma mordida em um dos seus. Não, esse tipo de comportamento não o terá. Os nossos banquetes devem ser de assuntos solenes, com o agradecimento dado à refeição despedida. Nenhuma orgia canibalista com implicações incestuosas. Se o meu estômago ainda pudesse se revirar, ele se reviraria. Fecha aspas. Aqui nesse parágrafo, eles reconhecem que há membros da família Gak que possam cometer canibalismo para adquirir a sua saciação de desejo de consumo de almas, mesmo que seja por outros membros da família. É interessante que isso mostra uma fraqueza já meio que aparente da família. Eles devem ter integrantes que não conseguem se satisfazer tão somente com os fantasmas e buscam também as almas dos outros Gak. É algo que pode ser inclusive muito bem explorado nas mesas em que a pessoa narradora tiver alguém jogando com um faminto da família Gak. Coloca aí um NPC aí que esteja querendo caçar esse personagem e ele tendo que lidar com esse ato de dificuldade. Interessante. Próximo parágrafo, abre aspas. Quando nós estamos em um aperto, nós convocamos fantasmas para a nossa defesa. Nós podemos sempre criar mais, se eles perecerem no esforço, se acabarem. Contudo, você pode nos perguntar, por que iria um fantasma servir quando você está se preparando para comê-lo? Bem, nós fazemos acordos, assim como todos os amaldiçoados fazem acordos. Nos servem e nós não saciamos a nossa vontade, nossa fome em vocês. É uma transação justa e o princípio do código de morte. Fecha aspas. Tal como eu falei em vídeos anteriores, é muito comum os Curseborns, isso a gente viu muito em Os Mortos, na linhagem dos mortos, ser estabelecido contratos, acordos com os mortais, dos mortais fornecerem alguma sensação ou algum sentimento que possa alimentar, no caso dos mortos. Aqui, no caso dos famintos da família dos Gak, são as almas, e eles podem fornecer segredos, como a gente falou em parágrafos aqui anteriores, e no final servir de alimento.
E isso tudo feito de forma consentida, ou seja, os mortais concordam em quando porventura, os mortais não, os fantasmas concordam em servir aos Gaki e em um dado momento também servir como alimento para eles. Então tá aqui todo o panorama feito da família Gaki para vocês terem conhecimento. E como eu disse lá no começo, é muito similar com o clã Recata / Giovanni de Vampiro à Máscara, mas tem aí umas características próprias que eles podem servir na hora que você que for jogar com um deles, montar o seu personagem e seguir a sua interpretação como desejar. Agora a gente vai para a família dos Hares. Estão prontos aí? Então se preparem, porque eu sinto o cheiro de Ventrue. Já estou indicando aí para vocês qual é o paralelo que eu vou fazer para a família dos Hares. Abre aspas. Nós somos os senhores. Os outros famintos podem dizer que eles são líderes naturais, feitos pela condição deles para governar sobre as massas. E isso pode ser verdade. Mas se eles governam sobre as massas, nós governamos sobre eles. Isso basicamente faz sentido. Nós assumimos o nosso lugar no topo da cadeia alimentar, não somente pelo direito divino, mas também através do poder. Nós tomaremos os corações de nossas orações, pois assim a tradição dita. Nós os tomamos, nós os devoramos, e assim, ao fazer, eles se tornam uma parte de nós para sempre. Fecha aspas. Viram? Estou falando aqui do clã Ventrue. Eis que o clã Ventrue tem um paralelo em Curseborn. Na linhagem dos famintos, os Hares são o paralelo dos Ventrue. Mas vocês vão ver que nem tudo é clã Ventrue aqui. Só que, inevitavelmente, vocês vão me ver fazendo muito esse paralelo. Então, quem gosta do clã Ventrue, blé. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Mas, enfim, quem gosta do clã Ventrue, tá aqui uma família dentro dos famintos que poderá lhe servir muito bem caso um dia você queira jogar Curseborn. Então vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Nós somos a verdadeira realeza. Carmilla Karnstein, da novela epônima do século XIX, é a última de nossas líderes de família. Ela criou a mais recente dinastia e cada um de nós é herdeiro dela. Nós tivemos muitos líderes, mas todos os líderes devem cair com o tempo. O nosso primeiro, bem, você pode perguntar àquela escória Lican sobre ele. Enquanto nós usamos alguns títulos medievais, nós também usamos títulos de negócios, CEO, diretor de marketing, diretor financeiro e assim por diante. Muitos dos mais influentes nestas noites são descendentes de sangue da Carmilla, mas há muitos da família que passaram no teste de estresse, descendendo de todos os tipos de figuras interessantes. Ele quem era Huitzilopochtli, Richard Gloucester, Vlad Tepes, Juri Grando, fecha aspas. Bom, aqui também muito similar ao clã Ventrue. O clã Ventrue tinha só a seleção de membros entre os burgueses e a classe da realeza na era das sombras, na Idade das Trevas, assim como em outras figuras anteriores a esse período, se dava muito valor a essas figuras que tinham ascensão ou ápice social e, paralelamente aos dias de hoje, dando-se valor àqueles bem-sucedidos, aqueles bem-sucedidos entre aspas, viu? Aqueles que estão em posições de poder em alguma sociedade. Aqui eles citam muito aqui títulos executivos administrativos de empresas, já estabelecendo um paralelo de, entre aspas, pessoas bem-sucedidas no mundo mortal. Então não é muito diferente do que hoje se pinta e se descreve do clã Ventrue de Vampiro à Máscara, e aqui vocês também poderão ter como paralelo em Curseborn. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Você quer saber quem realmente administra essa cidade? Spoiler, somos nós. De controlar os bancos, a infraestrutura da cidade e a mídia, literalmente nada pode ser feito aqui sem a nossa permissão. Você acha que as outras famílias têm influência? É somente através de nossas boas graças até as outras linhagens são cuidadas à nossa volta. Fecha aspas. Olha só que interessante. Também é estabelecido que entre os Ventrue o poder
desse clã é o domínio da sociedade mortal. E eles têm poderes sobrenaturais que são dedicados e voltados para isso. Não à toa que é o único clã que possui como disciplina natural dominação e presença. E aí fica aqui claro que esse paralelo dos Hairs com o Ventrue é que eles usam essa força, essas habilidades sobrenaturais para estabelecer o poder de influência do mundo mortal numa cidade. E aí eles fazem que todo mundo à sua volta fique à mercê dessa sua influência, desse seu poder. E é isso que esse parágrafo deixa a entender. Vamos ao próximo. Abre aspas. A família provém. Se você tem um empreendimento, a família lhe dará os recursos que você precisa para tirá-lo do chão. Contudo, o sucesso é como nós tomamos as nossas medidas. Logo, não fique ancorado ao dólar da família por tempo demais. Nesses dias, alguns dos membros mais jovens são desdenhosos de nossa cultura, chamando isso de nepotismo de fileiras do pior tipo. Mas, para o que mais serve a família? Fecha aspas. Interessante aqui, não que o clã Ventrue não tenha isso, mas eu pelo menos em Vampiro à Máscara eu noto que o individualismo dentro do clã é muito incentivado, do tipo, conquiste o seu espaço você mesmo, lute você por conta própria, mas ao mesmo tempo eles criam uma base de apoio para aqueles que estão querendo iniciar um ponto de influência, um ponto de poder. E mais ou menos os Hairs estão aqui propondo a mesma coisa. Se você tiver uma boa proposta, se tiver um bom projeto, se tiver uma boa iniciativa, ela for convincente e vislumbrar sucesso, estamos aqui para apoiá-lo. E é mais ou menos isso que esse parágrafo está dizendo aqui para os Hairs. Próximo parágrafo, abre aspas. Nós somos quem você quer que nós sejamos. Quem você gostaria que nós fôssemos? Eu sou a bota de salto alto pisando em todo o seu coração antes de eu arrancá-lo. Nós somos o seu desejo escondido e o seu estrago. Ceda para mim, você sabe que você quer. Nós influenciamos as pessoas, nós ditamos o que os outros querem e o quanto isso custará. Nós gostamos de trabalhar em dupla. Idealmente, um de nós controla os desejos dos mortais e o outro as finanças dele. Fecha aspas. Olha que coisa interessante aqui, e aqui eu já vejo um pouco de separação, não há muito paralelo com o clã Ventrue. Lembra que eu falei ainda agora que o clã Ventrue preza pela conquista pessoal, pela conquista individual? Aqui, nesse parágrafo, está se recomendando que os personagens ajam em dupla. Dois Hairs, um apoiando o outro para o estabelecimento de um ponto de poder e influência. E aí, dando exemplos. Um cuidando mais da parte social e do controle dos mortais, e o outro cuidando da logística e das finanças da cidade. Interessante. E pessoalmente acho que isso faz com que a família seja mais forte ainda. Porque o clã Ventrue, por mais que eles tenham aquela base de apoio, o individualismo ainda é uma marca muito evidente, muito forte. Se for verdadeiro aqui entre os Hairs, da cultura de formar duplas, vejo aqui muito mais uma estrutura forte de manutenção de poder deles. Interessante, gostaria de ver um pouco mais de conteúdo para ver o quanto isso se desenha em Curseborn. Vamos ao próximo parágrafo. Abre aspas. Nós nos banqueteamos naqueles que precisam de nós. Sejam eles pedintes por nossa fortuna financeira ou fãs dedicados quando curtidas em todas as nossas postagens. Os nossos jantares de família são de assuntos extravagantes onde nós exibimos uns aos outros. Todos os nossos doadores são voluntários, até aqueles que não sobrevivem à noite, e nós os recompensamos generosamente. Nós gostamos de cultivar casas noturnas e famílias mortais de doadores. Nós conseguimos nos satisfazer somente do sangue, e para aqueles que nós queremos manter em volta, nós fazemos apenas isso. Para aqueles merecedores do sacrifício maior, porque se torna um pecado do coração. Fecha aspas. Aqui tem aí um modus operandi um pouco similar, mas não muito igual com o clã Ventrue. Enquanto que o clã Ventrue tem a sua fraqueza estabelecida na
limitação do tipo de mortal que ele pode se alimentar, que lá é dito que o clã Ventru só se alimenta de um grupo específico. Por exemplo, só se alimenta de trabalhadores de uma empresa bancária, ou só se alimenta de pessoas da classe alta, ou só se alimenta, vejamos, de cientistas de alguma empresa do Vale do Silício, sei lá. É, tem um grupo específico e o Ventru dificilmente se alimenta fora desse grupo. Aqui, o que está sendo estabelecido é: existe um grupo, só que o grupo que faz esse grupo é o voluntariarismo. E essas pessoas, esses mortais, se voluntariam em se tornar o alimento dos Hairs. Interessante, é ao mesmo tempo perigoso, porque quando você tem um grupo de mortais que sabe que famintos barra vampiros existem, isso pode ser a fortaleza e ao mesmo tempo a fraqueza deles, pois isso pode acabar sendo divulgado entre outros mortais pelo mundo. E a gente sabe que quando os mortais descobrem a existência de seres sobrenaturais, eles temem por eles e acabam caçando eles. E aí é por isso que acaba sendo perigoso divulgar a existência. Mas para os Hairs, estabelecer esse grupo de alimentação e automaticamente de estabelecimento de influência é a forma deles se alimentarem. E meio que ficou claro aqui para mim que é uma forma exclusiva, somente através de pessoas voluntárias. E vamos ao último parágrafo. Abre aspas. Você conhece o jeito mais fácil de resolver as coisas? Nós jogamos dinheiro nos problemas. Nós somos o 1% e não há muito dinheiro que não consiga resolver. Se isso falhar, nós direcionamos os nossos consideráveis recursos para o problema. Claro que isso pode paralisar uma cidade inteira, logo use tais medidas extremas com moderação. Fecha aspas. Aqui, para finalizar, fica claro como é que é o modus operandi de manipulação do poder de influência que os Hairs têm. Se eles lidam com algum problema, prontamente eles usam o dinheiro para resolvê-lo, comprá-lo ou qualquer outra coisa. E caso o problema não se dobre diante do dinheiro, eles conseguem manipular ou comprar tudo aquilo que é em volta desse que não quer se dobrar. E aí, de uma forma ou de outra, o dinheiro ou o poder dos Hairs vai de fato afetar aquele que não se dobra. Então, esse é o modus operandi de conquistar o seu espaço e também tomar o espaço de quem gera problema para eles. Então é isso, pessoal. Tá aí mais duas famílias que eu trouxe para vocês, a família dos Gaki e a família dos Hairs. Vocês devem ter percebido que novamente fiz paralelos com clãs do Vampiro à Máscara. E olha, para mim até agora, os 4 famílias que eu vi aqui, foi inevitável não encontrar similaridades, paralelos com clãs de Vampiro à Máscara. Por exemplo, os ascéticos, eu vi ali um paralelo com Nosferatu. Os Corações Sombrios, eu vi ali um paralelo com Gangrel. Aqui vocês viram eu estabelecendo um paralelo dos Gaki com os Recata barra Giovanni e os Hairs com os Ventru. Eu estou dizendo isso para vocês, ficar fazendo esses paralelos, porque ajuda a compreender a proposta das famílias. Mas não quer dizer necessariamente que vocês precisam trazer toda aquela cultura, toda aquela conhecimento preconcebido dos clãs para dentro das famílias. Mas servirá, aqui fica a minha dica, pode servir para ajudar vocês a criar a sua própria característica interpretativa da família em jogo. É porque tem muita gente que tem dificuldade de ter vislumbrar o que o texto está dizendo. Então esses vídeos que eu estou fazendo aqui ajudam muito a vocês, se vocês quiserem, ter essa orientação, essa forma de conhecer e adaptar um faminto dentro dessas famílias. Imagino eu que as 3 famílias que ainda faltam, que é a Casa Battery, a Iscariotes e Vorari, devam ter também paralelos. Mas vamos ver, nos próximos vídeos a gente vai ver quais são os outros clãs de Vampiro à Máscara que eu deveria estabelecer paralelos. De toda forma, agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Semana que vem tem mais e até a próxima. Falou!